Quem são os anjos? Essa é uma pergunta que nos desperta curiosidade e nos leva a buscar respostas. Vamos explorar as Sagradas Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, onde encontramos menções sobre os anjos em 108 ocasiões. Se inscreva em nosso canal e comente de qual cidade você está nos assistindo. Esses seres celestiais desempenham o papel de intercessores na vida de personagens bíblicos antigos, como Abraão e Jacó, conforme registrado no livro de Gênesis. Moisés também teve encontros com anjos durante a peregrinação pelo deserto, como podemos ver em Êxodo 14:19, que relata o mensageiro divino que estava à frente do exército de Israel e recuou, enquanto a coluna de nuvem também se deslocou. A Bíblia retrata os anjos de Deus como um exército celestial. Eles são seres reais, não figuras míticas ou abstrações, possuindo personalidade espiritual e impacto físico. Assim como o mundo demoníaco é invisível para nós humanos, o mundo angelical também é oculto. No entanto, os anjos nos cercam, e sua influência dinâmica é inegável. Embora não possamos vê-los, nada escapa à atenção dos anjos de Deus. Mesmo sendo intangíveis, eles têm a capacidade de interagir com as pessoas. Eles não estão sob nosso controle, mas têm o poder de derrubar governantes. Na Bíblia, vemos que o Senhor selecionou um anjo específico para ir adiante de Moisés ao Egito, e esse anjo sozinho causou a destruição de uma nação. Essa invencibilidade é uma característica marcante dos anjos de Deus e destaca a diferença entre eles e os demônios, sendo os exércitos celestiais notáveis por sua força, como é afirmado no Salmo 103:20. Bendigam ao Senhor, todos os seus mensageiros divinos, poderosos em força, que cumprem as suas ordens, atentos à voz da sua palavra. Houve um momento em que ocorreu uma batalha nos céus, onde os exércitos celestiais, liderados pelo poderoso mensageiro divino Miguel, enfrentaram Satanás e seus seguidores. Deus convocou seus anjos para confrontar o exército caído de Satanás, e nessa batalha, Satanás não prevaleceu e foi expulso do céu, junto com seus anjos, como relatado no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7-9. Em todos os conflitos, os anjos sempre triunfam ao expulsar completamente a oposição. No mundo eles são reconhecidos por suas vitórias, e nada pode se levantar contra você com a mesma força que eles possuem. Os anjos são poderosos protetores dos redimidos. Além de sua notável força física, os anjos também se destacam por sua sabedoria. A sabedoria da viúva de Tecoa e a sabedoria do rei Davi são comparadas à sabedoria dos anjos, pois, assim como um mensageiro divino de Deus, eles conhecem tudo o que há na terra. Nesta sessão, exploraremos os nomes e categorias dos seres celestiais, os anjos, que são classificados em diferentes grupos. Nosso Senhor utilizou até mesmo terminologia militar ao se referir a eles, como quando Jesus estava prestes a ser capturado no jardim, e Pedro pegou uma espada tentando protegê-lo, a quem ele amava. Em Mateus 26:53, Jesus disse: Você acha que eu não posso agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma referência a uma unidade militar romana composta por aproximadamente 6.000 soldados. Em termos gerais, o grupo mais comum de anjos é o que chamamos de anjos comuns. Na maioria das vezes em que a Bíblia menciona os anjos, refere-se a esses anjos não especificados. Pode parecer contraditório falar de anjos comuns, pois como essas extraordinárias criaturas criadas poderiam ser consideradas algo rotineiro. No entanto, essa designação é apropriada quando os comparamos com as várias classes ou ordens únicas de anjos mencionadas na Bíblia. Os querubins são a primeira ordem angelical mencionada nas Escrituras e apareceram logo após a queda de Adão e Eva. O livro de Gênesis, capítulo 3, relata os eventos ocorridos no Jardim do Éden. Após desobedecerem ao mandamento de Deus de não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva teriam vivido para sempre se tivessem estendido suas mãos e também comido da árvore da vida.
No entanto, eles foram expulsos do paraíso terrestre. O Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e os fez trabalhar na terra da qual haviam sido formados. Entretanto, havia a questão de impedir que Adão retornasse ao jardim e desobedecesse novamente a Deus. Para evitar isso, o Senhor Deus colocou poderosos querubins a leste do jardim do Éden, juntamente com uma espada flamejante que se movia de um lado para outro para guardar o caminho da árvore da vida. Seria terrível se Adão tivesse provado da árvore da vida e, assim, tivesse sido confirmado permanentemente em sua natureza caída. Deus enviou um destacamento de querubins majestosos e confiáveis para guardar o caminho da árvore e evitar que isso acontecesse. Em uma interessante passagem, os querubins são mencionados novamente na palavra de Deus, desta vez relacionados à restauração do que foi perdido. Moisés recebeu instruções claras e específicas sobre a construção dos utensílios sagrados que seriam utilizados no tabernáculo, conforme descrito em Êxodo 25. O primeiro utensílio mencionado foi o propiciatório e a Arca da Aliança, um lugar onde Deus prometeu encontrar-se e comunicar-se com Moisés. Para adornar o propiciatório, Deus instruiu Moisés a fazer imagens de querubins em ouro. A descrição fascinante dada por Deus a Moisés, registrada em Êxodo 25:18, é a seguinte: faça também 2 querubins de ouro trabalhado a martelo. Os fará nas 2 extremidades do propiciatório. Faça um querubim de um lado e o outro querubim do outro lado. De uma só peça, com o propiciatório, fará os querubins em suas 2 extremidades. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, tendo o rosto voltado para o propiciatório. Os serafins são um grupo distinto de anjos que são especificamente mencionados na Bíblia. O termo serafim vem da língua hebraica e significa queimadores. O livro de Isaías, no capítulo 6, descreve os serafins. O profeta Isaías registrou sua gloriosa visão da seguinte forma: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as bordas de suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. A função dos serafins é proclamar a santidade do Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Isaías percebeu sua própria impureza diante de Deus e se considerou perdido. Então, um dos serafins voou em direção a Isaías com uma brasa viva do altar e tocou sua boca com ela, purificando-o de sua culpa e perdoando seus pecados. Outro grupo particular de anjos é chamado de 4 bestas, ou 4 seres viventes, que também possuem 6 asas. Eles são descritos em Apocalipse 4:8, como cheios de olhos ao redor e não descansam nem de dia nem de noite, proclamando a santidade do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em Apocalipse 5:7-19, os seres viventes são retratados em atitude de adoração e louvor. No entanto, em Apocalipse 15, eles também participam da derramada da ira de Deus sobre aqueles que não se arrependeram. Há uma posição angelical especial, ocupada apenas por um no registro bíblico, a de arcanjo. A palavra arcanjo significa chefe, indicando que esse anjo é o mais proeminente de todos os santos anjos. O nome desse arcanjo é Miguel, que significa aquele que é como Deus. Sempre que ouvimos esse nome, há uma pergunta implícita: quem é como Deus? Muitas vezes, nas Escrituras, os homens que tiveram visitações angelicais foram tentados a adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é maravilhoso e grandioso que o nome de Miguel, o arcanjo, nos convide a direcionar nossa atenção ao Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Enquanto Daniel estava orando, Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro, mas esse mensageiro foi impedido em sua jornada até testemunhar. Daniel 10:13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio em meu auxílio.
Assim, Miguel teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Sempre que o vemos em conexão com alguma forma de luta espiritual, em seu papel como guerreiro, Miguel tem uma função especial em relação a Israel. Em Daniel 10:21, Miguel é chamado de Príncipe de Israel. Ao examinarmos a história antiga e moderna, podemos ver a mão de Miguel defendendo Israel. Essa pequena nação enfrentou 4 guerras com seus vizinhos, desde que conquistou sua independência em 1948. No livro de Judas, o versículo 9 menciona especificamente Miguel como arcanjo e relata sua batalha contra Lúcifer pelo corpo de Moisés, na qual, com a ajuda do Senhor, Miguel saiu vitorioso. Ele é verdadeiramente o grande herói de Deus. Outro ser celestial cujo nome é claramente mencionado nas Escrituras é Gabriel. Gabriel significa poderoso de Deus, e ele manifesta seu poderoso nome por meio de suas ações. Sua principal função é servir como mensageiro de Deus. Em várias ocasiões no livro de Daniel, Gabriel aparece para revelar eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, após uma visão de Daniel que o deixou perplexo, ele buscou entender o seu significado, e foi quando um homem com aparência humana apareceu diante dele. Daniel 8:15 relata: Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la, eis que alguém com aparência de homem se pôs diante de mim. Ouviu-se uma voz humana vinda das margens do rio Ulai que gritava e dizia: Gabriel, explica-lhe a visão. No Antigo Testamento, Gabriel é destacado por sua atuação em relação ao reino, enquanto no Novo Testamento, seu envolvimento está ligado diretamente ao rei Jesus. Uma dessas ocasiões ocorreu quando Zacarias estava ministrando no templo, e um anjo do Senhor apareceu diante dele. Lucas 1:11 relata: Então um anjo do Senhor apareceu a ele em pé, à direita do altar do incenso. Gabriel se apresentou a Zacarias, como descrito em Lucas 1:19. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar contigo e trazer-te estas boas novas. Essas boas novas diziam respeito ao próximo nascimento de João Batista, que seria o precursor do Senhor Jesus. Gabriel também foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, como mencionado em Lucas 1:27. Havia uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Que mensagem importante Gabriel tinha para comunicar a essa jovem? Lucas 1:31 declara: Eis que ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus prometeu a Jesus, descendente do rei Davi, que lhe daria o trono de seu pai. Gabriel foi o mensageiro escolhido por Deus para trazer as notícias cruciais sobre o futuro reino e seu rei. A responsabilidade confiada a esse anjo era imensa. Em Isaías 14:12, encontramos o nome original do anjo que se tornou Satanás. Nesse verso, seu nome é revelado, assim como informações essenciais sobre sua natureza. Devido ao seu próprio orgulho e desejo de autopromoção, ele caiu do céu como estrela da manhã, filho da alva. Ele perdeu sua posição elevada no céu e foi despojado da graça divina do Pai. Atualmente, ele opera na terra como o governante deste mundo. Lúcifer, também conhecido como o Diabo, Satanás, Maligno, o grande dragão, a antiga serpente, o destruidor, o acusador e o enganador, possui muitos nomes que denotam aspectos de seu caráter maligno. Diferentemente de Gabriel e Miguel, que são conhecidos por seus nomes individuais, Lúcifer possui várias designações negativas em referência à sua natureza malévola. Além disso, a Bíblia menciona várias categorias menores de anjos, como os santos e os vigilantes. No livro de Daniel, o rei Nabucodonosor relatou ter visto um vigia, um santo, descendo do céu. Esses vigias e santos desempenham papéis específicos no plano divino. Chegamos ao final do nosso vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Cada vez que você curte e segue nosso conteúdo, nos ajuda a alcançar mais pessoas e compartilhar a mensagem de Deus com um público maior. Além disso,
Você pode receber notificações sobre nossos novos vídeos e se manter atualizado com o nosso canal. Que Deus o abençoe abundantemente.